Aleluia! Nós temos essa alegria de poder ter tantas crianças, né? Coisa boa. Quem tem criança em casa aí? Na minha casa tem criança ainda. Levanta a mão. Amém. Quem não tem em casa, mas tem uma criança constantemente que visita lá? O netinho, o sobrinho. Levanta a mão. Oh, coisa boa. Quem tem uma criança do vizinho que vai lá e quando chega alegra demais a sua vida? Levanta a mão aí, olha aí. Essas crianças não foram colocadas na sua vida à toa, não, meu irmão. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus quer usar você de uma forma muito especial. Nada é tão precioso para a gente como as nossas crianças. Uma família tradicionalmente cristã, normalmente ela tem hábitos de presentear a criança com uma Bíblia, por exemplo, de presentear a criança com um livro de história, de presentear a criança com DVDs. Agora é só acessar, né? Alguns lugares que tem os desenhos para que as crianças possam aprender. Sabia que o primeiro presente que a Igreja Batista do Bacaxiri oferece para uma pessoa é uma Bíblia infantil? Vocês viram ali na apresentação que elas ganharam ali o certificado, né? Aquele memorial da apresentação, e também ganharam, os pais, as mães, ganharam ali a Bíblia, aquela Bíblia ilustrada, para que as crianças possam aprender as histórias, responsabilidade dos pais, contar aquelas histórias para as crianças. Então esse é o primeiro presente que, como igreja, a gente oferece a um bebê, porque a gente sabe da importância da criança ser conduzida, sim, no caminho do Senhor. No passado também sempre foi assim. Os judeus também tinham o hábito de levar as crianças, por exemplo, na sinagoga, como nós trazemos as crianças à igreja. Eles levavam as crianças às sinagogas, eles faziam com que as crianças decorassem. Conforme elas iam crescendo, elas já tinham que decorar os principais textos da fé no Deus de Israel, e isso acontecia. Eles tinham alguns hábitos até de pendurar os escritos ali, os textos para eles, para nós sagrados, para que as crianças pudessem aprender. Então, um hábito nosso, sim, de conduzir as crianças no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até o envelhecer, com o passar dos tempos, ela não vai se desviar, ela não vai conseguir abrir mão daquele conhecimento, daquele entendimento que ela recebeu. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, porque eu quero caminhar com a experiência, o exemplo e o ensinamento do Senhor Jesus com relação às crianças. Eu acho que o Senhor tem muito a nos ensinar quando o assunto é os pequeninos. Muito facilmente nós percebemos um comportamento de algumas igrejas, uma tendência oposta entre si com relação às crianças. Algumas famílias têm um comportamento com as crianças e os adolescentes meio complicado. Por exemplo, a gente às vezes percebe as crianças sendo ignoradas, o ensino da criança sendo ignorado, as crianças sendo olhadas como seres que não têm entendimento, que eles não percebem o que está acontecendo, que eu não preciso dialogar e conversar com eles sobre as coisas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Outros acham que criança a gente só tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que dar banhozinho, tem que alimentar. E esse é o relacionamento que alguns adultos podem erroneamente ter com as crianças. Mas nós vamos ver um comportamento diferente, vamos ver princípios diferentes que o Senhor Jesus tem para as crianças. Marcos 10, a partir do versículo 13, diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Ele disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus
pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Tocar na criança foi uma atitude muito especial desse mestre. Mas é uma coisa que já acontecia, já existia uma intenção no coração daqueles pais, daqueles avós que estavam trazendo as crianças, que de fato Jesus tocasse nela. Era um hábito, por exemplo, que os sacerdotes já tinham, de tocar, levar a criança até o templo, levar a criança até uma sinagoga, e aquela criança ser tocada por um líder e ser abençoada, era uma coisa que esse povo já conhecia. Quando, por exemplo, alguém ali daquela província, alguém ali daquela região, tinha a oportunidade de se encontrar com o rei, e o rei tocasse em uma das crianças, também era uma coisa vista com coração, né, muito alegre. Então imagina qual é a intenção daquelas famílias de levar as crianças até Jesus. Elas não queriam simplesmente que as crianças vissem Jesus, que as crianças conhecessem Jesus, mas elas queriam que Jesus tocasse. Aliás, o toque de Jesus, nós sabemos e nós conhecemos, e sabemos como o toque do Senhor Jesus produz sim uma bênção, produz milagre, produz cura. Através do toque, Jesus abençoou muitas pessoas. Então havia uma intenção, e eu fico pensando e olhando o coração, a intenção, e como uma família saía com a sua criança depois que essa criança tinha sido tocada pelo Senhor Jesus, aquele que é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. E eu estava assistindo um documentário essa semana sobre o Holocausto, e eu estava vendo um depoimento de um senhor de 90 anos de idade, e que ainda na sua infância, ainda criança, sofreu muito ali num campo de concentração. Ele é um sobrevivente de um campo de concentração. E aquele senhor contava as histórias do campo de concentração com tanta informação, com tanto detalhe, porque naquele lugar, mesmo criança, ele sofreu na mão dos nazistas. Aí eu fico imaginando uma criança que Jesus pegou no colo, uma criança que Jesus tocou, uma criança que esteve com Jesus muitos e muitos anos depois, contando para os seus netos, bisnetos, esse episódio, um episódio que foi contado. Eu estive com ele, eu o vi, eu o conheci quando ele esteve entre nós. E eu fico imaginando as perguntas: como é que ele era? Como é que ele fez? O senhor, vovó, foi uma vez só que teve com ele? Pela figura, pela importância do Senhor Jesus. As pessoas traziam as crianças para estar ali perto de Jesus, para serem tocadas com Jesus. Jesus, ele toca aquelas crianças da mesma forma como ele tocava a vida de adultos, e aquele era um toque, com certeza, um toque que tinha um diferencial, e era um toque de amor. Jesus, ele fica indignado com os discípulos, e quando nós observamos a maneira como Jesus reage a essa situação, a gente olhando a história de Jesus, nós sabemos que Jesus era um líder, sabemos que ele era um homem firme, sabemos que muitas vezes ele trata com firmeza os mestres da lei. Jesus trata com firmeza alguns fariseus que vinham querendo colocar Jesus numa situação difícil, ou fazendo perguntas com segundas intenções. Jesus trata os próprios discípulos com firmeza, mas a palavra indignado, ela não vai aparecer muitas vezes. Jesus indignado, ela não vai aparecer muitas vezes na Bíblia. Nós temos um episódio onde Jesus chega no templo, e no templo ele está encontrando lá os mercadores, né? Ele está encontrando os vendilhões, ele encontra aquelas pessoas ali, e ali também nós temos um episódio de Jesus indignado com o que aquelas pessoas estavam fazendo. A reação de Jesus quando os discípulos estão impedindo que os pais,
aqueles familiares que estavam com as crianças trouxessem aquelas crianças para perto, para onde Jesus estava, a reação de Jesus é uma reação de ficar indignado. Como a gente pode olhar e observar a importância que Jesus dá às crianças. E os discípulos, eu não tenho dúvida que eram homens escolhidos por Deus, estavam ali aprendendo muito, eles já estavam aqui nesse episódio, querido, já é o Jesus que já tinha passado pela cruz. Logo após esse episódio aqui, vai acontecer a subida de Jesus aos céus. Então, aqueles discípulos já estão em um certo ponto, já viveram, já experimentaram, mas ali eles têm mais uma lição para aprender de Jesus, que é a lição da importância que tem um pequenino no reino de Deus, e como eles são um referencial para nós de fé, de intimidade com Deus, de vida cristã. Jesus vai falar que o reino de Deus, para ser alcançado, nós, os adultos, os idosos, nós precisamos de um coração que seja semelhante ao coração de um pequenino. Então, querido, o pequenino que você tem em casa tem muito para te ensinar a respeito da fé, tem muito para te ensinar a respeito da intimidade com Deus, tem muito para te ensinar da maneira como nós devemos chegar na presença de Jesus. Primeira coisa que eu queria trazer aqui, qual é o papel dos adultos na vida dos pequeninos? A gente vê ali a importância de levar as crianças até Jesus, a conhecer Jesus, a provar, a entender de Jesus. Tem criança que tem um conhecimento muito bom da Bíblia, porque receberam dos seus pais. Tem criança que tem um entendimento muito grande das histórias, conhece os personagens, porque aprenderam com seus pais. Nós temos o papel de levá-las a conhecer e a provar isso. Ensinar as crianças a respeito de Jesus é uma tarefa, é um dever, é um mandamento, é uma lei bíblica. Nós, pais, nós adultos temos que cuidar das crianças. Como eu citei, por exemplo, os antigos, ali já no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6, diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Veja a maneira como eles envolvem tudo, envolvem as coisas da casa, envolvem o ambiente onde os filhos estão, onde eles crescem, com os mandamentos e os ensinamentos. Dever, tarefa dada pelos pais. Eu coloquei aqui que existem 3 coisas importantes que um adulto precisa fazer para abençoar os seus filhos. A primeira coisa importante que nós temos que fazer é dar o exemplo. Precisamos dar o exemplo. A segunda coisa importante que eu coloquei ali também é dar o exemplo. A terceira coisa importante, mais importante que eu posso fazer para os pequeninos, para os meus filhos, é dar o exemplo. A 10ª coisa mais importante que você tem que fazer é dar o exemplo. Nós precisamos ser, sim, um referencial de intimidade, de reconhecimento do amor, da soberania de Deus. Ensinar é um dever dos adultos. Nossos filhos têm 3 salas de aulas que eles frequentam e que são importantes na vida deles. Uma sala de aula que eu quero trazer aqui é a sala de aula da escola. A ministra Elaine falou a respeito da professora Ruth. Na sala de aula é um lugar onde eles aprendem coisas, mas não é longe de ser a sala mais importante que eles vão frequentar. A igreja, a escola bíblica dominical, é outra sala de aula onde eles vão aprender a respeito de Cristo, vão aprender a respeito da palavra, vão aprender os princípios e verdades que eles precisam para prosperar espiritualmente, para crescer como pessoa, como cidadão. A terceira sala, essa é importante, é a sala de aula da sua casa, o seu lar. O lar onde ela vive, essa é a maior escola.
Ali sim, uma criança pode ser desenvolvida com muita qualidade. Porque ali a vida acontece junto da família dela. E muitas coisas se aprende na escola, muitas coisas se aprende na igreja, mas é no lar, é na família, aonde de fato nós desenvolvemos um discípulo de Cristo e que vai ser um diferencial nessa terra e viver de uma forma digna. Proteger as crianças é nossa obrigação. Os pequeninos precisam da nossa proteção. Veja a atitude de Jesus olhando para essas crianças. Veja a atitude de Jesus acolhendo e pegando essas crianças no colo, tocando nelas. Veja a atitude de Jesus impondo as mãos e abençoando as crianças. É isso que os adultos precisam fazer, que os pais precisam fazer, que os líderes precisam fazer. As crianças foram abençoadas aqui pela igreja. Os pastores estavam aqui com aquelas crianças como representantes, líderes que são da igreja. Aquelas crianças foram trazidas aqui para receberem uma bênção, e que tem um valor muito grande, que é a bênção da igreja do Senhor. A bênção do Senhor através da igreja. Proteger é uma obrigação. O abuso sexual, por exemplo, hoje, que muitas crianças sofrem, é um dos crimes mais depravados, destrutivos e desmoralizantes que a sociedade atual consegue praticar para com uma criança. E nós temos a tarefa de proteger as crianças de experimentar algo como isso ou semelhante a isso. Como é que você tem desempenhado o seu papel de adulto na vida das crianças que Deus colocou perto de você? Como é que tem sido? Qual é o teu olhar? Qual é o teu empenho? O que é que você gasta de tempo, de energia? Tem intencionalidade na sua ação, na sua atitude, para que aqueles pequeninos que Deus ofertou para você, porque as crianças são dádivas. As crianças mexem com a gente, elas nos alegram tanto. Quem já teve um filho, quem tem uma criança perto, quem convive com uma criança, sabe por que da alegria da Manu, a alegria da Rosilene, testemunho delas. Porque isso é um presente que Deus deu, e Ele deu para a gente proteger, para a gente cuidar, para a gente capacitar, para a gente ensinar. Quando Deus fez o ser humano, Ele escolheu que a humanidade, com exceção de Adão e Eva, viria numa forma muito simples e singela. Um bebê indefeso, incapaz de sobreviver, se não for através da vida de outro ser humano. Que o alimente, que o cuide da higiene, para que ele não adoeça e que ele possa crescer. Ele é alimentado, que ele vai aprender tudo nos próximos anos, através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, da família, da maneira como Deus escolheu. Há algumas atitudes equivocadas dos adultos com relação às crianças. Os discípulos provavelmente, com certeza, não estavam percebendo que estavam cometendo um erro. Os discípulos tinham uma lição para aprender ali. Algumas histórias na Bíblia vão nos levar a enxergar, às vezes, os adultos tendo dificuldade para compreender que Deus estava se relacionando com os pequeninos de uma forma muito pessoal. Veja algumas histórias, por exemplo, o livro de Samuel. Nós vamos então ali ter a história desse pequeno Samuel, provavelmente uma criança muito pequena, e ela ouve a voz de Deus. Deus está falando com Samuel, e Samuel pula da sua cama, e ele vai até a cama, o lugar onde Eli está repousando, e ele chega lá e ele pergunta: Eli, você me chamou? E Eli fala: não, Samuel, volta para a cama, vai dormir, eu não te chamei, não é hora para estar em pé.
Não é assim que a gente fala com as crianças? Aí Samuel volta, mas ele ouve o chamado novamente. E ele novamente volta até Eli. Eli está sem condição de perceber que o Deus da criação, o Deus dos exércitos, estava conversando, chamando pelo nome, querendo ter uma conversa, um diálogo com o pequenino Samuel. Olha como o homem não consegue enxergar a dificuldade. A insistência de Deus é tanta, e de Samuel de ir até Eli, é tanta que Samuel fala, opa, que Eli fala, opa, espera aí, está rolando alguma coisa. E ele fala, olha, pequeno Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, diga, eis-me aqui, eu estou aqui, pode falar, quero te ouvir. Demorou um pouquinho para um adulto perceber que Deus estava falando com uma criança. Lá em 2 Samuel, ainda, no capítulo 17, nós temos um menino, nós temos um jovenzinho, talvez um adolescente, talvez alguém, um jovem que não tinha idade para estar na guerra, e esse jovem vai levar um sanduíche de queijo para os seus irmãos que estão na guerra, e quando ele chega lá, tem um gigante que está afrontando o exército de Israel. E Deus tem um propósito que o jovenzinho, que não é soldado, que não tem idade para ser soldado, seja aquele que vai derrubar o gigante Golias. Mas e aí? E os irmãos? Imagina o jovem tentando convencer os seus irmãos e o rei Saul de que Deus havia dado a ele aquela função de, já que não tem nenhum soldado corajoso aqui para enfrentar o Golias que está lá afrontando, falando horrores, né? Que está lá fazendo declarações humilhantes ao exército de Israel. Não havia ali sequer naquele exército uma armadura que coubesse naquele menino, naquele jovem, mas talvez a insistência dele, talvez um momento ali que o rei, a família de Davi para e fala assim, olha, vamos, se é Deus que está falando com ele, né, então vamos deixar. Há uma resistência sim, mas o poder de Deus se manifesta na vida de Davi. A família de José do Egito também tem uma coisa interessante. A família de José do Egito é aquele jovenzinho, é aquele menino, onde Deus está falando com ele através de sonhos. E ele, quando fala os sonhos que Deus está falando, ele é simplesmente ridicularizado pela sua família. Não só a família não crê que aquele sonho era de fato uma profecia que Deus havia dado a ele, mas os irmãos criam toda aquela conspiração e vão quase matá-lo. Mas aí, no momento de matá-lo, resolveram vendê-lo, porque dava mais lucro vender do que matar. Eles receberiam alguma coisa. Mas longe de entender que Deus estava falando com ele, que era o Deus de Israel que estava dando os sonhos, que os sonhos tinham um valor tão grande para a família dele e para o povo dele, que eram coisas grandiosas que Deus ia fazer, e em coisas grandiosas que Deus ia fazer, Ele não escolheu os reis, Ele não escolheu os líderes, os generais de guerra, Ele simplesmente não escolheu os patriarcas que Ele tinha ali, Ele escolhe quem? O José. Será que a gente não perde às vezes? Será que a gente não consegue enxergar que os nossos filhos têm relacionamentos com Deus, e eles falam com Deus e Deus fala com eles? Será que uma criança pode de fato ouvir a voz de Deus? Será que Deus se relaciona? Claro que se relaciona. Crianças aprendem a orar, aprendem a falar com Deus, e às vezes leva tempo para o adulto ajudá-las para que ela saia daquele período onde ela tem uma oração que ela aprendeu a fazer, e ela fica repetindo, e o adulto consegue enxergar ela, pode dialogar mais. Você ensinar uma oração, tem adulto hoje que acha que a intimidade e a oração que ele fez para abençoar e proteger o dia foi a oração do Pai Nosso.
Tem gente de idade hoje que fez a oração do Pai Nosso, que dos últimos 30, 40 anos fez a oração, falou com Deus, com a oração do Pai Nosso. Meu Deus é um Deus de misericórdia. Até uma oração repetida por anos do Pai Nosso, eu creio que Ele ouve. E com a misericórdia dele, de alguma forma, ele tenta ajudar aquela pessoa a crescer. Mas as nossas crianças podem aprender, sim, a separar e falar com Deus sobre as suas necessidades e sobre as suas famílias. Os discípulos tiveram dificuldade de ver a importância que as crianças tinham para Jesus. Pastor, um teólogo presbiteriano chamado Alderir Souza de Matos, numa matéria que ele escreveu, ao Ultimato, ele diz assim, um dos grupos que enfrentam maiores riscos em nossa sociedade são os menores. Alguns desses riscos afetam parte da população, pobreza, fome, abandono, marginalidade. Outros perigos enfrentados por elas todos os dias, violência, abuso, maltrato, flagelo das drogas. O comportamento do poder público é ambíguo. Por um lado, aprovam-se leis com a intenção de proteger a infância, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro, o Estado é omisso na aplicação da lei e na efetiva proteção dos menores na situação de risco. No Brasil, é proibido mostrar o rosto de uma criança na mídia, mas ninguém se importa se essa mesma criança mora na rua, revira latas de lixo, cheira cola, se entrega ao crime e à prostituição. As consequências são dolorosas para esses menores e para a sociedade. Quando nós olhamos para as crianças, nós temos que olhar com esses olhos de responsabilidades. Quando nós investimos os projetos que temos como denominação, como Igreja Batista do Bacaxeri, é porque nós queremos de fato que as crianças possam crescer e se desenvolver. Nós temos na nossa igreja um grande violinista. Cássio Araújo é um violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná e da orquestra da Igreja Batista do Bacaxeri, que é a mais bonita das orquestras que eu conheço. Mas o Cássio nasceu na região de Brasília e era um menino que a família não tinha como ajudá-lo. Um projeto, um professor, ajuda aquele menino a estudar violino. E ele está aí, um grande violinista, abençoa tanto a gente e toca por tantos lugares, já tocou com tanta gente importante. Por quê? Porque quando nós olhamos para uma criança e nós damos uma oportunidade para uma criança, o Senhor Jesus é aquele que faz a diferença. Querido, nós temos um projeto prontinho. O pastor Roberto falou de projetos que nós já estamos executando aqui na igreja, que envolve a criança. E nós temos um projeto prontinho. Então, vamos buscar os parceiros através da Lei Rouanet, para ter uma orquestra com crianças, com meninos e meninas. E logo, logo, você vai ouvir essa orquestra tocar, porque ela já está tocando no nosso coração, no coração da Igreja Batista do Bacaxeri. E ela vai começar a tocar no coração de empresários. E olha, o desejo do nosso coração, da nossa igreja. Se precisar, nós vamos lá fora. Mas nós queremos aqui empresários que vão ali, através da Lei Rouanet, poder investir. E nós vamos ter a escola, os professores, os instrumentos. O ensinamento de Cristo sobre os pequeninos é valioso, é importante. Deus quer que as crianças sejam guiadas, ensinadas, corrigidas, como nós, adultos, conosco. Ele deseja que as crianças sejam membros ativos, demonstrando e exercitando a sua fé juntamente com os adultos, na construção do seu reino. Crianças que têm influenciado. Tem família na nossa igreja que foi trazido pelas crianças, através dos ministérios, através do ministério infantil, através dos guardiões. Crianças começaram a participar por causa do amiguinho, do priminho, do coleguinha de escola, e famílias que foram alcançadas pelas crianças. Como Deus fala, como Ele ministra, como Ele levanta, às vezes no meio da impiedade, uma criança, Ele restaura
o coração de uma criança. E a igreja, nós não podemos fechar os olhos. Os pais não podem fechar os olhos da importância de se investir. Nós precisamos aprender com as crianças. Mário Quintana, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que as crianças não brincam de brincar, mas brincam de verdade. É essa criança que o Senhor Jesus está enxergando lá. É a criança que precisa estar perto do Mestre, que Ele quer perto dele. Será que só as crianças foram abençoadas por Jesus? Ou Jesus foi abençoado pelas crianças? Eu não tenho dúvida que quem tem uma criança tem uma bênção. Tinha um comandante do exército da Síria, e ele era um homem importante ali, um general de guerra daquele rei. E esse homem é cometido por uma lepra. Diz assim, Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Queridos, nós temos um Deus usando uma menina, um general de guerra, um homem poderoso, que com certeza deve ter recebido toda sorte de tratamento existente na época. Quem sabe os médicos mais caros da região tiveram com esse general de guerra todo medicamento e qualquer tratamento possível, quem sabe ele já tinha aprovado, mas Deus levanta uma menina. E ele faz, e tem que fazer mais, tem que convencer um general de guerra, ouvir, mas tem uma mulher aqui que deve ter ficado na orelha dele, né? Fala, larga de ser bobo, você não custa tentar. Que fé que esse homem tinha. Mas de alguma forma, ele em algum momento tem fé, e ele vai até o profeta, e ele vai provar a cura, e Deus mais uma vez usa uma menina, mais uma vez usa uma criança. Deus tem essa sensibilidade de ouvir as crianças. Eu estava lendo cartas de crianças na internet e eu separei alguns trechos de algumas cartinhas, de algumas orações, de algumas conversas que as crianças estavam tendo com Deus. E uma delas diz assim: querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi um acidente? Olhou para a girafa, viu que aquele pescoço estava descomunal. Tinha alguma coisa errada com aquele pescoço. Vou perguntar para quem? Para o criador da girafa. Vou falar com ele. Outra criança, em sua cartinha para o Papai do Céu, ela diz: Papai do Céu, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você já tem agora? É inteligente. A conversa é boa. A oração é boa. Deus, quem que desenha as linhas em volta dos países? Uma cartinha de uma menina para Deus. Jesus querido, eu fui a um casamento e o noivo beijou a noiva dentro da igreja. Tem algum problema isso? Deve ter, né? Não sei. Essa aqui escreveu uma coisa interessante. Deus, muito obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu pedi um cachorro. Criança é algo especial. Tem um que diz assim: Jesus, por favor, me mande um pônei. Eu nunca te pedi nada, pode conferir. Que coisa boa, né? É uma cartinha, é uma conversa, é uma oração. Tem um aqui que fala assim: Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai. Olha só, o pai herói, né? O filho olhando para o pai. Quando eu crescer, mas eu não quero cabelo pelo meu corpo. Não gostou dos cabelos do corpo do pai.
Deus, de todas as pessoas que trabalham para você, eu gosto mais do Noé e do Davi. Gostou do Noé, gostou do Davi. E tem um aqui que diz: Deus, a professora falou que Thomas Edison fez a luz, mas na igreja eu aprendi que foi você. Eu acho mesmo que ele roubou sua ideia. Queridos, quando Jesus olhou e ele viu as crianças, ele viu esse coração, essa sinceridade, essa ingenuidade, essa coisa boa que as crianças têm. Toda criança tem já um coração pronto para aprender as coisas erradas, né? E elas são as esponjas mesmo, elas aprendem mesmo. Por isso é tão importante o lar, o ambiente onde elas crescem. Crianças estão conectadas, crianças pensam, elas refletem, elas estão de olho em tudo, elas observam tudo. Tem uma estatística sobre salvação que é muito interessante e que diz que 85% dos cristãos convertidos, aqui inclusive, se converteram de 5 a 15 anos de idade. 5 a 15 anos de idade. Há muito tempo atrás, já faz tempo, a Ed me contou sobre a conversão dela com o tio Samuel, né? Que foi o tio ou foi a tia? Foi o tio, né? O tio Samuel dela pega a Ed, conversa com ela se ela já tinha feito a declaração confessando Jesus como Senhor da vida dela. Não sei como é que ele fez isso. E a Ed, uma menina de quantos anos, Ed? Uns 6 aninhos. E a Ed, então, eu acho que não, né? Ela, então, você vai fazer comigo uma oração de entrega. E aquele dia marcou a vida dela com 6 anos de idade, onde ela entregou a vida dela ao Senhor Jesus. Essa história ela me contou faz muito tempo. Faz pouco tempo não, mas eu guardei. Quantas crianças você já parou? Sentou com ela, né, Meire? A Meire eu sei que tem bastante. E você perguntou para ela se ela já colocou, se ela já confessou com a boquinha dela, com a capacidade dela, Jesus como Senhor. Seu netinho, sua netinha, seu filhinho, de você explicar para ela o plano de salvação e levar ela a confessar Jesus como Senhor. Eu me converti aos 7 anos de idade. Eu tenho memórias boas de 7 anos de idade. Eu ficava imitando os pastores. Olha no que deu. 10% dos convertidos se converte de 15 a 30 anos. 4% só se converte após 30 anos de idade dos cristãos. Quem se converteu na infância aqui, levanta a mão. Foi na infância que eu tomei uma decisão. Olha aí, que coisa boa, que coisa boa. Tem uma família por trás disso, tem uma igreja por trás disso, tem um Deus por trás da sua conversão, um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Eu tenho um amigo, o nome dele é Gerson, e o Gerson não era cristão, sua esposa era cristã. Sua esposa levava o seu filho Daniel à igreja, e Daniel foi aprendendo as coisas na igreja. E Daniel, um dia na hora do almoço, muito pequeno, em torno de 4 anos de idade, Daniel então fala: pai, o senhor não vai orar para agradecer pela refeição? O pai ficou tão desconcertado porque ele não sabia orar. Ele não era capaz de fazer uma oração para agradecer o alimento que estava sobre a mesa. E o filhinho está lá esperando o pai orar. E aquela pergunta do Daniel para o Gerson fez aquele pai refletir e falar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que o meu filho pensa de mim? Por que eu não sou capaz de fazer uma oração para agradecer o alimento? E ali Deus restaura a vida do Gerson. O Gerson começa a ir à igreja por causa de uma refeição, um dia comum, por causa de um menininho de 4 anos de idade que fala: pai, o senhor não vai cumprir com o seu dever de pai? O senhor não vai reconhecer? Ele está falando muitas coisas. O senhor não vai reconhecer que esse alimento aí foi Deus que colocou na nossa mesa? O senhor não é capaz de agradecer antes de comer? Tudo isso ele falou em uma pergunta. Gerson é alcançado por Jesus. A família do pequeno Daniel muda, porque agora o Gerson vai ir à igreja e ele vai ter uma experiência com Deus. Ele vai ser discipulado, vai se tornar um homem envolvido na obra de Deus, porque um menininho fez uma pergunta: quando Deus quer usar
Ele usa, porque Deus é assim. Eu queria fechar a minha palavra dizendo para você que quando crianças são ignoradas, elas compreendem isso rapidamente. Elas sabem que elas são ignoradas. Quando crianças são deixadas de lado, elas sabem disso. Elas sabem que elas estão sendo deixadas de lado. Quando crianças são trocadas pelo trabalho, por tantos compromissos que não caberiam num dia, mas foram colocados lá, elas vão entender isso também. E elas vão ter muita dificuldade de crescer com graça no coração. Elas vão se tornar pessoas vulneráveis e vão sofrer muito mais desnecessariamente do que deveriam. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Eu queria que você pensasse em crianças que Deus colocou perto de você. Talvez eu estou falando dos seus filhos, você que tem a bênção, a alegria de ainda ter crianças. Eu e a Márcia tivemos 3 filhos. As nossas crianças cresceram, estão crescidas, né? A minha filha mais velha está com 27, a Mariana está com 25, o Mateus está com 23. Minhas filhas já casaram, o Mateus vai se casar, não tem mais criança. A criança agora é a netinha que vai lá em casa. Netinha querida que é a Amanda, que alegra quando chega. São os nossos sobrinhos. Ontem nós estávamos no aniversário e conversávamos com uma mãe que estava pedindo, falando a respeito de um psicólogo que nós poderíamos indicar para que o filho com algumas dificuldades. E nós estávamos falando com ela sobre trazer a criança na sexta-feira aqui, porque ele já está na idade dos nossos guardiões, sistematicamente. Até essa dificuldade, a gente falou, olha, conta com a gente leva, deixa na nossa casa mais cedo, a gente busca, né? E fomos apontando várias possibilidades, porque eu sei da capacidade de um psicólogo, de uma psicóloga. Eu sei que um psicólogo pode ajudar uma criança que está com dificuldade, sim. Eu sei que eles têm técnicas, eles têm conhecimento, eles têm ferramentas para ajudar uma criança que está com algum tipo de dificuldade a se desenvolver. Muitas vezes são muito necessários e importantes. Mas não vamos pular a etapa, não. Não joga o filho num tratamento psicológico antes de você fazer a sua parte e amar, cuidar, proteger aquela criança. Deus colocou crianças na sua vida. Talvez seja filhos, talvez não seja, sejam sobrinhos, netos. Talvez seja vizinho que tem uma convivência, te chama de titia, te chama de vovó. Às vezes tem vizinho, criança do vizinho que até confunde, chama a vizinha de mãe, de tão próximo. O vizinho é uma referência. Talvez Deus tenha colocado crianças assim, que estão perto de você. Não é à toa, Deus tem um plano. Ele quer que você marque a vida dessas crianças. Deus tem um projeto para essas crianças e Ele conta com você. Então eu queria que você agora, nominalmente, orasse pelas crianças que Deus colocou na sua vida. Nominalmente você falasse com Deus a respeito delas. Que você perguntasse para Deus qual é a maneira como você pode ser mais usado. Você pedir para Deus derramar unção sobre a sua vida no relacionamento com aquela criança, para que você seja marcado pelo exemplo dela. E ela seja marcada pelo teu exemplo. Eu queria que você fizesse uma coisa. Que você ficasse de joelhos agora, porque nós vamos orar. E nós vamos colocar essas crianças diante de Deus. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Você vai pedir para Deus que Deus te use poderosamente. Fale com Deus a respeito delas. Cita o nome delas. Quem sabe uma necessidade que você até conhece. Uma carência que essa criança tem que você já sabe. Talvez uma dificuldade dos pais dela. Sua dificuldade. Contexto aonde Deus precisa agir para que essa criança possa crescer em graça. Se Deus tem nos dado mais de 500 crianças aqui no final de semana, é porque Deus tem um propósito para cada uma delas.
Nós não aglomeramos as crianças aqui. Nós temos toda uma estrutura. Tem muita gente envolvida no nosso ministério infantil. Tem muito líder, muito professor. Tem atividades importantes, calculadas, planejadas, para que as crianças possam crescer com o auxílio da igreja. E nós vamos, como igreja, sempre nos aperfeiçoarmos para fazer ainda melhor. Mas eu estou falando de você, querido, da sua casa. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do seu relacionamento discipulador com crianças. Eu estou falando de um Deus que te usa. Fale com Deus. Fala: Pai, me ajuda, me ensina. Eu quero falar com meu filho, quem sabe ainda hoje. Eu quero falar com a minha filhinha ainda hoje. Eu quero tocar, eu quero abençoar. Eu quero usar fazer da mesma forma que Jesus fez. Eu quero abraçar. Depois eu quero impor as minhas mãos. E eu quero abençoar as minhas crianças. Oh, Pai amado, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor tem nos alegrado tanto com tantas crianças. Nós te louvamos porque o Senhor coloca perto de nós crianças que nem são da nossa família, mas que são crianças que o Senhor nos ensina a amar e nos dá a oportunidade de influenciar. Cuida dos nossos filhos, em especial os pequeninos, para que eles possam crescer num lar de graça, que eles não precisem presenciar, Pai, nenhuma atitude de pecado nossa nos nossos relacionamentos. Que não haja criança que nós conhecemos que tenha que testemunhar a agressão verbal de um pai e de uma mãe. O Espírito Santo de Deus nos ajuda para que, como adultos capazes, experientes, nós possamos sim proteger as crianças. Nós nos entregamos de corpo e alma. Nós pedimos as tuas misericórdias e nós nos colocamos à tua disposição, para que a tua graça inunde o nosso ser, o nosso coração, e nós possamos sim ser agentes da reconciliação, principalmente com os pequeninos. Que eles sejam bem-vindos à nossa presença, que eles tenham prioridade na nossa agenda. Nós oramos agradecidos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.